Tem uma reportagem muito interessante aqui no canal Meio, que é sobre uma entrevista com o Romero Jucá. Romero Jucá é uma figura política brasileira que já foi muito importante. Ele está meio sumido, meio que abandonou a política. É daquelas figuras que, é lógico, tem um monte de coisa errada, um monte de coisa que a gente não gosta, mas é inegável você ver. É do centrão, é o cara do centrão ali, da política de centro. Para você ter uma ideia, ele foi ligado ao governo do Fernando Henrique Cardoso, ao governo do Lula, ao governo da Dilma, ao governo do Michel Temer. Ele foi ligado a todo mundo. Todo mundo, tudo quanto é lugar, ele estava lá, o Romero Jucá, né? Esse tipo de gente, por mais que você possa não gostar, que você possa acreditar que é a política errada e coisa e tal, é o pessoal responsável pela merda que o Brasil tá, uma coisa é inegável, esse pessoal entende de política, eles estão acompanhando política há muito tempo. E a visão que ele traz nessa entrevista aqui é que o Lula está pedindo para perder a eleição. E por que ele está dizendo isso? Porque o Lula está abraçando a esquerda. Na visão dele, que de novo, deixa eu ressaltar, ele foi ministro do Lula, foi articulador da Dilma, trabalhou com essa turma toda. O grande erro dele, da Dilma, na visão dele, foi quando a Dilma abraçou a esquerda. O Lula ganhou o Lula 1 justamente quando fez acenos ao centro, né? E a Dilma jogou tudo fora porque decidiu abraçar a extrema esquerda diretamente, né? Resolveu ir para a esquerda diretamente. E não deixa de ter uma certa razão, porque a verdade é que, independente de toda a parte de roubalheira e coisa e tal, que isso existe também, isso é independente, né? O povo brasileiro é conservador, é mais à direita. No que a Dilma resolveu abraçar a esquerda e abandonar a imensidão do povo brasileiro para privilegiar a extrema esquerda, ela acabou perdendo apoio e isso levou ao impeachment dela, né? E ele faz a mesma crítica que eu faço ao Lula agora, que o Lula fez a mesma coisa que a Dilma. O Lula ganhou a eleição de 2022 prometendo uma frente ampla. Não, que estamos todos juntos, é uma frente pela democracia, vai estar todo mundo junto e misturado, é isso, é todo mundo contra o Bolsonaro. Botou o pé no Planalto, não teve, teve meia dúzia de ministro aí, Simone Tebet, não sei o que lá, mas fora isso, todo mundo petista. Ele fez um governo 100% PT, chapa pura petista. E isso, evidentemente, deixou ele numa posição frágil. E a impressão que dá é que o Lula continua insistindo nessa questão de ir mais para a esquerda. E por que isso acontece? Né? Ele fala que isso é que vai levar o Lula a perder essa eleição. O Lula, ao invés de achar que tem que ir para o centro, que tem que tender ao centro, ele acaba indo mais para a esquerda. Na visão dele, o Flávio também está com esse erro. Eu vou dizer para vocês porque eu acho que não, tá? Mas o meu ponto aqui é, por que o Lula erra desse jeito? Porque o Lula até agora não entendeu o que está acontecendo. O Lula continua dizendo que, não, que as Big Techs estão explorando dados de usuário para dominação digital. O problema é as Big Techs, eu estou brigando com as Big Techs. Ele não entendeu o que está acontecendo e daí o erro que ele comete. Eu sou Peter Turguinev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Alexander Chuparov III, Lolita Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, Romero Jucá. Não gosto do cara não, tá? O cara é político lá, tudo de ruim que tem em política no Brasil, mas é inegável que é um cara que entende do assunto, tá? A gente tem que ouvir essas pessoas. Quando o Zé Dirceu fala, eu ouço o que o Zé Dirceu tá falando, porque ele tem lá os desvios dele, tem lá as opiniões que eu não gosto dele, mas a verdade é que é um cara que tá vivendo a coisa ali, ele tá inteirado do assunto, ele tem muito mais informações do que eu, do que você sobre o que está acontecendo. Então é importante ouvir o que esse pessoal tá falando, né? Por mais que você não goste da figura, né? Então aqui, ó, apesar de ter dedicado 24 anos da sua vida ao Senado, ter sido um dos principais articuladores políticos de Brasília, líder de 4 governos no Congresso, FHC, Lula, Dilma, Rousseff, Michel Temer, não sei o que lá, e, enfim, ele prefere dispensar os títulos, só me chame de Romero e coisa e tal, né? Enfim, o cara tá puxando o saco do Romero Jucá também não é essas coisas todas não. Mas é um cara que entende de política, tá? E aí ele está falando aqui sobre o problema, ele começa aqui contando exatamente o problema, o que levou ao sucesso do Lula no governo Lula 1 e Lula 2, que foi justamente o Lula ter se moderado, né? Foi o que fez ele ganhar. O Lula tinha perdido várias eleições para a presidência, e daí ele viu que a única alternativa para ele ganhar era ele se moderar. E de fato, em 2003, em 2002, na campanha de 2002, ele foi um candidato moderado,
E, de fato, quando ele assumiu a presidência em 2003, ele foi um presidente moderado, ele manteve as políticas econômicas do Fernando Henrique Cardoso, ele manteve boa parte do arcabouço que vinha do governo FHC, não quis fazer nenhuma mudança e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês que ele fez isso também porque o Lula achava naquela época que ele tinha todo o tempo do mundo para transformar o Brasil no comunismo. Lula sempre quis, continua querendo o comunismo. A questão é que naquela época ele tinha, devagarzinho, a gente vai agora devagarzinho mudando, não precisamos ser rápidos, vamos devagarzinho mudando e coisa e tal. E de fato foi o que ele fez. O segundo governo Lula, ele já começou a mudar alguma coisa. Ele fala aqui que não, que no segundo governo era assim, o Lula ainda era moderado e coisa e tal. Isso mudou com a Dilma, que quando veio a Dilma, ela não seguiu a mesma linha, ela refluiu para a esquerda, fez um discurso mais socialista, né? Mas, de novo, o que eu estou dizendo, o Lula, a trajetória foi determinada pelo Lula, tá? Já era para ir para a esquerda mesmo. O Lula quer botar o país no comunismo, só que ele queria fazer isso devagarzinho. Ele achava que tinha todo o tempo do mundo, né? E aí, na visão dele, ele viu que isso, a Dilma começou a perder apoio, ela começou a dar muita força para pessoas muito à esquerda no governo e a não chamar mais, não buscar mais o consenso, não buscar mais o centro. Né, queria ir só para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, acabou sem apoio e aí acabou caindo. Né? O Temer recompôs essa força democrática. Não, olha só, o cara é esquerdista, tá? Ou seja, ele entende que Bolsonaro é antidemocrático, essa coisa toda, é o pavor desse pessoal todo. Eles estão acostumados com a política antiga, mas de qualquer forma, o Centrão estava lá, né? O MDB, PSD, o PP, União Brasil. O União Brasil aqui ele está considerando o Democratas, né? Porque lembra, o União Brasil é a união do Democratas com com o PSL, que era do Bolsonaro, né? Enfim, havia outros partidos também, não sei o que lá. O Centro Democrático, quando foi chamado, respondeu bem. O governo Temer foi um bom governo, não tenha dúvida, né? O governo Bolsonaro teve condão de sair da eleição com a aprovação de um país com viés liberal e ser reafirmado conservador nos costumes. Ele poderia ter continuado com a linha da economia que nós deixamos com Temer, de quem sempre fui líder, mas o presidente Bolsonaro terminou descuidando disso, se fechou na questão política e teve dificuldades com o Congresso. Eu acho muito engraçado o pessoal, parece que esquece a questão da pandemia, né? Como se não acontecendo nada, a pandemia não foi nada, coisa e tal, né? Um negócio ali, um detalhezinho. Bolsonaro descuidou, evidentemente que foi esse o grande problema que prejudicou o Bolsonaro, né? Mas o fato é que aqui ele fala a crítica que eu também já falei para vocês, né? Para ganhar a eleição no governo Lula 3, para ganhar a eleição, Lula veio novamente buscar a receita da vitória lá de trás. Colocou Geraldo Alckmin de vice, alguém do centro. Na campanha, o tempo todo, o presidente acenou para o centro. No segundo turno, a Simone Tebet foi candidata do MDB, teve um papel importante, foi uma vitória apertada na régua, não sei o que lá. Mas o presidente Lula não colocou o centro democrático na linha de definições do governo. Ele deu alguns ministérios para alguns partidos, meia dúzia de ministérios sem força nenhuma para alguns partidos de merda, mas o Palácio só tem petista. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, esse foi o erro do Lula, que eu já falei para vocês, que é um grande erro do Lula. Ele enganou a galera nessa história para ganhar a eleição. Esse tipo de truque você consegue enganar uma vez, uma segunda vez é mais difícil de enganar, né? Nos governos Lula 1 e Lula 2, o Palácio era plural. Tinha mais gente que ampliada que o PT. Eu estava lá dentro. O Zé Múcio, o Valfrido dos Mares Guia, havia uma discussão mais abrangente. Agora Lula montou o governo buscando um pouco mais à esquerda. A eleição não está definida para ele, a eleição está completamente aberta, né? Então você não vê o Lula como favorito. Um ano atrás, o Lula talvez nem fosse candidato. Ele está falando que ele coloca aqui que a aprovação do Lula realmente estava muito ruim ano passado, e aí teve a questão da briga lá com o Trump, e que isso ajudou o Lula, deu o efeito Canadá do Lula. Eu já mostrei para vocês que o efeito Canadá do Lula foi muito pequeno, e já está acabando, já acabou esse efeito Canadá, voltou a merda que estava, então não teve esse efeito todo que eles estão dizendo que foi ajuda do Eduardo Bolsonaro e coisa e tal, não teve nada disso. Isso foi só eles tentando se livrar do problema, eles tentando dizer que o problema veio da direita, né? Mas é inegável que o Lula recuperou um pouco da sua vantagem. Recuperou essa vantagem principalmente porque a inflação baixou. Com essas medidas do Trump, né, a inflação aqui no Brasil deu uma quedazinha e isso ajuda o Lula também. O ponto é que o que ele coloca hoje é que ainda está muito difícil. Eles esperavam que o Lula tivesse com 60%. Com 60% a eleição estaria ganha. Só que o Lula não passa de 49% e não consegue passar de 49% de aprovação, né? Ele se manteve no mesmo patamar, ainda que com uma população grande em dúvida. E quem é essa população? É o centro, né? Então, isso eu falo para vocês também. Aí o que ele diz aqui, ó, é que o problema do Lula é que não apenas
ele afastou o centro, como ele continua afastando o centro, né? Quando o Lula fez uma opção pelo Guilherme Boulos, ele não está fazendo uma opção pelo centro. Então, ou seja, o Lula continua indo para a esquerda, né? E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Por que o Lula continua cometendo esse erro? O Lula sabe que para ganhar a eleição ele precisa ir para o centro. Ele continua indo para a esquerda. Falou até lá no encontro do PT que não, que temos que brigar, que não vamos para o centro, não, que vai ser esquerda e não sei o que lá, não sei o que lá. Ele fala aqui ó, que a direita faz opção pelo Flávio Bolsonaro, uma candidatura familiar, que não está fazendo também a construção para o centro, né? Então você hoje tem um centro desprezado, mas há uma diferença aqui. O Flávio Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro, é o que eu falo sempre para vocês. O Flávio Bolsonaro está fazendo a construção dessa aliança mais ao centro. Isso é muito importante. Tem que fazer esse alinhamento mesmo com o centro. Não tem jeito, aquilo que eu falo para vocês. Quem é Bolsonaro vai votar no Bolsonaro, ponto e acabou. Quem é Lula vai votar no Lula, ponto e acabou. Tem que convencer o centro, cara. Não tem outra alternativa, não tem outra coisa o que fazer. Quem tem que ser convencido é a galera que está no meio do caminho, que não é nem tão radical para a direita, nem tão radical para a esquerda. E esse é o caminho que ambos têm a fazer. Só que qual que é a vantagem do Flávio? Ele continua falando aqui sobre as vantagens, o que aconteceu. Ele fala sobre o problema do Banco Master e do INSS, que não dá para saber ainda o que vai dar isso daí, que está muito cedo. Isso pode ser uma bomba para o Lula, isso pode destruir a candidatura do Lula. Aqui, ó, tem mais o escândalo do Banco Master, as implicações não tão claras e não sei o que lá. E, enfim, isso que eu falo para vocês, a tendência é o Banco Master cair no colo do Lula. Por quê? Porque mesmo que por hipótese o Lula não tenha nada a ver com o Banco Master, o Lula é o presidente, meu amigo. É o mesmo caso. Por que a Covid, por que a esquerda conseguiu jogar a Covid no colo do Bolsonaro? Bolsonaro não teve nada a ver com a Covid, um vírus que veio lá da China, ele tomou todas as medidas que todo mundo tomou também. Morreu um monte de gente. Morreu um monte de gente no mundo inteiro, né? Infelizmente, é uma pandemia, né? Mas caiu no colo do Bolsonaro. Por quê? Porque ele era o presidente. O Master vai acontecer a mesma coisa com o Lula. Mas o Lula não tem nada a ver com o Master. Aconteceu no governo do Lula, meu amigo. Ele, no mínimo, foi omisso. Ele, no mínimo, não conseguiu fazer a coisa direito. Esse tipo de situação, a gente não está falando de lógica, aqui, a gente está falando de percepção do eleitor, tá? Eu concordo que, do ponto de vista lógico, o Bolsonaro não teve nada a ver com a pandemia, mas a percepção do eleitor traz esse tipo de coisa, porque é o presidente, ele deveria ter feito alguma coisa, deveria ter feito uma mágica qualquer lá, um pirlim-pim-pim qualquer, resolvido o problema, né? Não importa se não tem solução ou se tem solução. E esse efeito que o Bolsonaro teve com a pandemia, o Lula vai ter agora com o Banco Master, e ainda com uma coisa muito mais fresca para ele encarar na eleição, né? Mas o ponto que eu quero chegar aqui é por que o Lula continua errando? Por que o Lula continua indo para a esquerda? O Romero Jucá está falando, é isso que está matando o Lula, está fazendo força para perder a eleição. O quê? Está indo para a esquerda, está ainda buscando apoio na esquerda, né? E isso tem a ver exatamente com o fato de que o Lula continua culpando as big techs pelo que está acontecendo. Ele acha que o grande... Não, porque as big techs, o algoritmo, não sei o que lá, não sei o que lá... E ele esquece um detalhe muito importante que eu já falei para vocês, que é o algoritmo, né, é só um mecanismo para fazer o que as pessoas já querem. Ou seja, por que o YouTube mostra alguns vídeos para você ali na página inicial? Porque ele acha que o algoritmo deles lá descobriu que você gosta desse tipo de vídeo e que você gostaria de ver esses vídeos aqui. Não interessa para o YouTube trazer pessoas para a direita ou para o centro. A esquerda acha isso. A esquerda acha que o YouTube lá manipulando lá, aquele YouTube, uma empresa da Califórnia, totalmente esquerdista, tá manipulando para levar as pessoas para a direita e coisa e tal. Porra nenhuma, ao contrário. O YouTube quer que você continue no YouTube. Então ele vai botar vídeos para você que você gostaria de ver. Então o algoritmo que o Lula coloca como um grande problema, na verdade, é só um reflexo do gosto das pessoas. O problema para o Lula é o seguinte, o problema para o Lula é que o povo brasileiro é muito conservador e religioso. É uma coisa que já sempre foi muito conservador e muito religioso. Mas antigamente, quando você tinha informação centralizada através da Rede Globo, através dos jornais e mídias centralizados, você conseguia fazer criar um consenso social um pouquinho mais à esquerda do que você tem hoje, né?
Por que isso? Porque a pessoa, ela até discordava, eu digo isso porque eu pensava assim, eu já falei isso para vocês, eu na época eu estava na faculdade, lá anos 90 e coisa e tal, eu sempre fui minarquista, sempre achei que Estado tinha que ser mínimo, né? A economia é a coisa que faz tudo crescer, que faz a economia crescer, ou seja, o Estado tinha que ser mínimo. Naquela época eu não era ainda anarcocapitalista. Mas eu via, olhava para o lado e falava, pô, todo mundo é socialista aqui no Brasil. Eu nem perdia tempo discutindo o assunto de política na faculdade, porque eu achava que pô, todo mundo é sócia no Brasil. Ah, eu sou minarquista, eu sou contra um Estado grande, mas todo mundo aqui no Brasil é sócia. E eu não perdia tempo discutindo essas coisas. Repara o que é a força do consenso social. O consenso social que era imposto pela Rede Globo o tempo todo. Não, privatização é um palavrão. Quem quer privatizar quer entregar as riquezas do Brasil para os estrangeiros e para os empresários malvadões. Olha só o que era a propaganda que fazia naquela época. E muita gente caía nesse troço. Criava-se esse consenso social. Mesmo quem não concordava com essa opinião, e muita gente já não concordava com essa opinião naquela época, preferia ficar calado. Ah, deixa pra lá, não vamos falar sobre isso não, porque não é pra quê? Criar caso, criar dor de cabeça. Com a rede social, o que você teve é mais gente conversando com mais gente de forma independente. E aí o que você tem é que a opinião da maioria começa a ficar mais clara, você começa a ter mais argumentação, mais discussão. Isso é o que mudou de fato. As big techs, os algoritmos, esse troço todo que fica o Lula chorando, ele está chorando à toa. O que mudou é que as pessoas estão conversando e argumentando mais umas com as outras. E com isso percebendo que as, entre aspas, soluções da esquerda não funcionam. E não funcionam mesmo. Já foi provado em inúmeros casos na história, e tudo quanto é país comunista dá merda, né? E por que o Lula continua indo para a esquerda? Porque ele foi pego nessa questão da bolha. Ele está na bolha esquerdista. Na bolha esquerdista, o problema do governo Lula é que ele não foi para a esquerda o suficiente. Ele tem que ir mais para a esquerda, né? O pessoal fala aqui, ó, Lula tem que atacar os Estados Unidos, tem que dar mais ajuda para Cuba, não sei o que lá. Não, porque o mundo está nervoso. Lula, o STF tirou um pinguço corrupto da cadeia e botou na presidência da República. Você acha que o pessoal ia ficar tranquilo com isso? Que não ia ficar nervoso com esse tipo de coisa? É lógico que está todo mundo nervoso com você. Você é um idiota. Né? E não adianta tentar mudar a coisa. O Lula, ele continua na bolhazinha dele ali, ó, zunindo em direção à esquerda. Essa é a grande vantagem da nossa bolha libertária ou de direita, ou o que quer que você chame. A gente continua tendo contato com informações de esquerda. Essa entrevista aqui é de esquerda, de um cara de esquerda, coisa de esquerda. Você está vendo isso num canal libertário, uma entrevista de um cara de esquerda elogiando o Lula e criticando o Flávio Bolsonaro, embora esteja apontando que o Lula está com problema. A gente tem contato com a ideia deles. A bolha da esquerda, ela se recusa a ver o resto da internet, o resto das opiniões. Aí ela fica cada vez mais fechada nela mesma. O Lula é um idiota e está cada vez mais na bolha da esquerda. Isso está levando a esse erro de cálculo dele, que vai fazer ele perder a eleição com certeza, como está dizendo aqui o Romero Jucá, né? E tantas outras pessoas. E eu próprio estou falando isso para vocês. Então essa é a boa notícia. O Lula está perdido. Eu fico feliz que ele continue atacando as big techs, porque isso mostra que ele continua não entendendo qual é o problema. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.